pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho da população mundial e de alguns aspectos demográficos. Vamos falar um pouquinho sobre as características da população mundial de uma forma mais resumida. Já entramos nesse assunto no primeiro bimestre, quando nós abordamos temas relacionados à migração. Agora nós vamos falar um pouquinho das características da população mundial. Tá ok? Então, crescimento populacional. Segundo a ONU, nos anos 1950, estou selecionando o texto aqui da galera, ó. A população mundial aproximada era de 2,6 bilhões de pessoas. No fim de 2009, somamos 7 bilhões e em 2017, 7 bilhões e meio. Estima-se que no ano de 2030, a população mundial alcançará a marca de 8,6 bilhões de pessoas, chegando a 11,2 bilhões em 2100. Então aqui a gente tem um gráfico aqui do lado, ó. A gente analisa o crescimento populacional, ó. Desde 1950, 2,6. Você percebe que houve um boom populacional entre os anos 50 aos anos 2000, né? Perceba-se que está bem mais íngreme esse crescimento populacional e a tendência é continuar aumentando. Então, a população vai crescendo, pessoal. E isso é fundamental aí para a dinâmica populacional. É muito importante o estudo da população. Por quê? Porque a partir desse estudo, nós vamos direcionar a dinâmica populacional. O que nós podemos fazer, vamos direcionar os recursos de um país a partir do estudo da população e as características dessa população. Se eu tenho uma população mais jovem no meu país, obviamente que eu vou direcionar recursos para a população jovem. Se eu tenho uma população mais idosa no meu país, eu vou direcionar esses recursos para essa população idosa. Então, nós realizamos esses estudos e a partir desses estudos da população, um governo ou alguma instituição pode estar fazendo o quê? Direcionamentos desses recursos. Tá ok? Crescimento vegetativo. Ah, Wander, crescimento vegetativo é o crescimento da vegetação? Claro que não. Crescimento vegetativo, pessoal, é um aspecto demográfico muito importante. O que significa crescimento vegetativo? É o número de nascimentos, é o crescimento natural da população. Ou seja, número de nascimentos menos o número de mortes de um país. Então, isso significa crescimento vegetativo. É o crescimento natural da população. A população cresce de forma igualitária? Não, pessoal. A população ela cresce de forma diferente pelo planeta. Tem países que esse crescimento vegetativo é maior e tem países que esse crescimento vegetativo ele é menor. Isso reflete na questão da qualidade de vida, isso reflete também na questão demográfica, na questão populacional de um país. Então tem país que cresce mais, né? Tem um número maior de habitantes, tem país que tem um número menor de habitantes. E esse crescimento é relativo, né? Varia de ano para ano. Tá bom? Então o crescimento vegetativo é o crescimento natural da população. Tá ok? Aqui a gente tem a estimativa da população mundial. A gente percebe que o continente mais populoso é a Ásia, tá? Então esse crescimento ele ocorre de forma diferenciada em vários países. Fluxos populacionais. O que acontece quando falamos sobre fluxos populacionais, pessoal? Estamos falando nesse vai e vem de pessoas, relacionado àquilo que nós estudamos no primeiro bimestre. Relacionado ao quê? A migração. Então, os fluxos populacionais, eles são variáveis. Então, nós temos lugares de atração, certo? O que é um lugar de atração? É um lugar que chama imigrantes. E temos os lugares de saída, que é aquele lugar onde os imigrantes estão saindo para buscar melhores condições de vida em outro lugar. Tá ok? Então, é muito importante essa análise, tá bom? É muito importante essa análise relacionada à população, tá bom? População absoluta, já falei. População absoluta significa o quê, pessoal? Número total de habitantes de um país, certo? População relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então são conceitos populacionais. Aqui nós temos uma foto de uma pirâmide etária.
O que é uma pirâmide etária, pessoal? É uma pirâmide populacional. A gente percebe que o verde é onde ficam os homens, o amarelinho aqui dessa pirâmide, as mulheres. Isso aqui é a pirâmide etária da França. Perceba que eu tenho a base, a parte de baixo, um pouco menor que a parte central, certo? A parte de baixo menor que a parte central e vai afunilando. Então essa aqui é a característica de uma pirâmide etária, tá? Certo? Nós temos vários tipos de pirâmide etária. Aqui, ó, por exemplo, uma pirâmide etária aqui do Brasil. Perceba que durante os anos 1950 e 1980, a característica da pirâmide etária do Brasil era o quê? Base larga e topo bem estreito, lembrando aquela pirâmide do Egito. O que isso significa? Grande número de jovens e uma baixa quantidade de população idosa, ou seja, uma baixa qualidade de vida. Mas conforme ocorreu as mudanças, melhorias nas condições de vida, a pirâmide foi mudando. Ó. Percebam que a base ela foi diminuindo, né? A base da pirâmide etária brasileira ela foi diminuindo. Perceba aí entre 2000 e 2010, tá? Então ela foi diminuindo, a parte central foi aumentando e a expectativa aumentou. Perceba-se que nós temos um número maior de idosos, tá ok? Então essas são as características populacionais. Como eu disse, nós temos alguns lugares mais populosos que outros, né? O fato de estudar a população é muito importante para a dinâmica populacional, para eu poder entender as características da população, certo? A ONU já falou que nós estamos num momento muito complicado desde a Segunda Guerra Mundial, pois a população mundial ela está enfrentando várias dificuldades, principalmente devido aos conflitos existentes no mundo, principalmente o continente asiático, Oriente Médio e o continente africano. Então isso afeta diretamente a população, né? Nós temos lugares mais atrativos que outros, né? As áreas de atração, como eu disse a vocês, relacionados aí à questão da imigração. Então alguns lugares chamam mais a atenção do que outros. E como eu disse, o crescimento populacional ele é diferente, né? Alguns lugares o crescimento é maior, outros lugares o crescimento é menor. Dizer que um país é desenvolvido não significa dizer que a população dele está crescendo mais, pois hoje nós temos várias questões relacionadas ao crescimento populacional, dentre elas entra o planejamento familiar, tá bom, pessoal? Então, isso aí foi a aula de hoje. Nós falamos um pouco sobre essas características populacionais e como isso influi. Lembrando que essas características populacionais que falei a vocês, ela está diretamente ligada com a questão de migração e migração que nós já falamos nas aulas anteriores, tá ok? Forte abraço a todos e tenham um excelente dia!